Bom dia, pessoal. Então, estamos aqui na semana 2, né, da nossa disciplina de Projeto e Objetos 2. E hoje a gente vai dar início à parte mais teórica, né, do conteúdo. E a gente vai começar com a classificação dos produtos, né, os produtos industriais, certo? Lembrando que essa parte mais teórica, né, ela vai servir de embasamento para vocês em todo esse processo sistêmico, metodológico de resolução de problema, tá? Então, assim, a primeira semana foi dedicada à definição da temática, né, que vocês vão trabalhar nesse semestre, e a gente vai dar continuidade, né, com essa parte mais teórica, mas essa parte teórica, ela vai embasar vocês, né, com relação à clarificação do problema e a busca, né, por soluções para essa problemática que foi identificada através do mapa mental que vocês fizeram, né? Então, cada grupo já tem em mente o que vai, a temática mais focada que vai ser abordada, né, nesse projeto. Então, quando a gente tem esse embasamento teórico, a gente consegue ver de forma mais clara o problema, né, para conseguir solucioná-lo da melhor forma, certo? Então, a gente começa essa discussão, né, falando sobre o produto, né? Então, o que seria um produto, né? Então, tá posto que o produto é um conjunto de atributos tangíveis e intangíveis que proporcionam benefícios reais ou percebidos com a finalidade de satisfazer necessidades e desejos do consumidor. Ou seja, aquilo que a gente conversou na semana passada, né? A gente tem problemas, né, que nos cercam no nosso dia a dia, e a gente tem elementos, né, que vão auxiliar a gente na solução desses problemas, né, que, consequentemente, isso vai melhorar, né, a qualidade de vida das pessoas e vai satisfazer algumas necessidades e desejos que a gente tem. Então, produto, ele pode ser tudo aquilo que é oferecido ao mercado, né, e que vai, de alguma forma, solucionar algum problema e, assim, vai satisfazer a esse usuário, né, de alguma forma. Então, quando a gente para pensar nos produtos que a gente tem no mercado, né, são inúmeros, e cada dia mais a gente tem novas propostas de produto. E todos eles, né, de alguma forma, visam fazer alguma coisa, né? Visam, claro, tem alguma função. Tem função simbólica também, tem função de aspectos estéticos, enfim, mas, de uma forma geral, todos têm algum propósito, né? E esses propósitos, geralmente, né, estão ligados à satisfação de desejos e necessidades do consumidor. Então, a gente tem aí algumas categorias desses objetos que são postos aí no mercado para uso, né? Para uso, e também aqui tem a classificação em categorias de acordo com o Loback, né, de como são esses produtos e sobre a origem deles também. Então, correspondendo a essas múltiplas necessidades do homem, né, de acordo com o Loback, a materialização dessas ideias que a gente tem para satisfazer necessidades e desejos, ela vai conduzir à produção de alguns objetos. E esses objetos, eles podem ser classificados em algumas categorias, certo? Então, de acordo com o Loba, que a gente tem aí os objetos classificados em objetos naturais, em objetos que são natureza modificada como objeto, objetos artísticos e objetos de uso, que são divididos aí em objetos artesanais e objetos industriais. Então, os objetos naturais, eles são aqueles que existem em abundância na natureza, né, que para estarem ali, eles não sofrem a influência do ser humano, né, por exemplo, não foi o ser humano que esculpiu aí essa noz. E a natureza, se a gente for perceber, né, ela tem o princípio da produção em massa, né, ela sempre está produzindo
em larga escala, geralmente. E a matéria-prima, ela vai se compor desses elementos que surgem, né, a partir dessa multiplicidade sem fim desses produtos de natureza. Então, os elementos naturais é que dão origem a tudo, né, tudo que a gente tem. E aí, em consequência disso, a gente tem objetos também que são a natureza modificada como objeto, né? Então, são objetos naturais que, como consequência do processo criativo do homem, eles são modificados. E esses objetos, enquanto objetos naturais, eles podem ter qualidades estéticas, né? E assim ter, e funcionais também. E também ter essas funções estéticas e simbólicas também, e de função, né? Como o Loback coloca aí, que tem significado para o nosso equilíbrio psíquico. Essa classificação eu já falei, né? De acordo com o livro do Loback. Esse livrinho aqui. Então, a gente tem também os objetos artísticos, né? Que eles podem ser vistos como uma classe de objetos que são portadores de informação, né? E a característica principal deles é que reside no fato que eles transmitem informação que é percebida instantaneamente ou em sua totalidade. Eles têm a função, né, de estarem, de existirem, né? E eles carregam essas informações em si para o público-alvo. De alguma forma, pode ser, por exemplo, que eu tenho um objeto artístico que ele não tem uma função prática, mas ele tem outras funções que, como o Loba colocou anteriormente, eles vão auxiliar nesse equilíbrio psíquico que a gente tem, né, com o objeto artístico. Então, é muito importante também esse tipo de objeto para a humanidade. E a gente tem os objetos de uso, né, que são ideias que são materializadas, geralmente para suprir uma necessidade, tem uma função bem específica, né, e que são parte importantíssima da sociedade com relação à estrutura econômica, né. Antes, se a gente for pensar, né, a gente tinha um objeto que era fabricado de forma, na sua totalidade, né, de forma totalmente manual, né, que eram produzidos por artesãos, e esses artesãos, eles tinham domínio de todo o processo produtivo, né, então eles iam desde a recolha da matéria-prima até a execução final e entrega desse produto, né, e hoje em dia não. Como a gente tem produtos que são produzidos em massa, né, por meio de processo de fabricação industrial, a gente não tem mais uma pessoa só que tem o domínio desse processo produtivo como um todo. A gente tem esse processo, né, dividido em etapas, e cada pessoa vai executar ali uma etapa até chegar na entrega final do produto, né? Então, a gente tem aí esses objetos de uso divididos em produtos artesanais e produtos industriais, tá? Os artesanais, né, eles eram objetos que eram fabricados manualmente, e, como eu falei, a pessoa que fazia o objeto, né, geralmente o mestre artesão, ele tinha o domínio de todo o processo produtivo, né, e esses objetos geralmente carregavam, né, funções práticas e simbólicas, e existia uma relação muito grande entre a pessoa que produzia esse objeto e o próprio objeto, né, porque acabava que aquele objeto era carregado do repertório, da expertise, do saber fazer manual daquele determinado artesão. Então, a gente tinha produtos exclusivos, né, que eram feitos geralmente sob demanda e que carregavam todo esse arcabouço aí de informações. Atualmente, a gente, claro, ainda tem alguns processos que são artesanais, né, de objetos, mas se a gente olhar ao nosso redor, né, a maioria dos objetos que a gente usa no nosso dia a dia, que a gente tem na nossa residência, eles são produtos industriais, né, que são produtos que são destinados a satisfazer necessidades, né, são geralmente produzidos, né, em larga escala e são iguais, né, e que geralmente a sua venda está ligada a, tanto, claro, a resolução de problemas, mas as grandes fábricas visam esse lucro nessa satisfação das necessidades do usuário, certo? Uma coisa interessante, né, que a gente pode lembrar
é que existiu essa quebra, né, de você ter o domínio do processo produtivo, né, você ter uma relação mais próxima do produto, e depois você tem um produto industrial. Então, antes, os produtos, eles eram meio que feitos sob medida, né, então, por exemplo, você ia desenvolver, o mestre artesão ia fazer uma cadeira para uma família X, então, esse projeto, ele ia estar diretamente direcionado àquele público, que é menor, né? E, atualmente, não. A gente tem um objeto, geralmente, que vai atender a uma infinidade de pessoas. E que essas pessoas, às vezes, têm pensamentos diferentes, dimensões corporais diferentes, hábitos diferentes, e, às vezes, nem todo mundo se adequa ao mesmo produto, né? Então, por isso que é importante que exista esse estudo, né, a respeito do público, né, e de quais são os reais desejos e as reais necessidades desse público, né? Então, isso é uma questão bem importante para que a gente considere no momento que a gente está projetando, né? Então, o Loba que coloca que, assim, quando a gente emprega o conceito de função, né, no mundo dos objetos, esse mundo dos objetos, ele se faz mais compreensível para o homem, quando a gente tem a função ligada ao produto, né? Então, eu coloquei aí uma frase do livro dele, que ele coloca, né, que os aspectos essenciais das relações dos usuários com os produtos industriais são as funções dos produtos, as quais se tornam perceptíveis no processo de uso e possibilitam a satisfação de certas necessidades. Então, o que é que a gente percebe? Né? Que cada produto, ele tem funções diferentes. E que isso fica claro se a gente comparar um objeto natural com um objeto de uso, por exemplo. A gente tem uma pedra, né? A gente pode achar que o homem não teve nenhuma relação com a pedra, mas se a gente observar de uma forma mais atenta, a gente vai ver que a pedra, por conta de sua aparência e de seus elementos estéticos, ela pode influenciar, sim, o ser humano como observador e vai remeter a algumas formas conhecidas do seu repertório, por exemplo, como formas de animais e tal. E aí, claramente, a gente tem numa pedra, uma simples pedra, funções estéticas e simbólicas, né? No caso de um produto industrial, por exemplo, o usuário tem relações práticas com o objeto, né? Por exemplo, a gente tem um cortador de grama. Então, o que é que a gente pode observar nas funções práticas de um cortador de grama? Por exemplo, né? A gente tem um motor, a gente tem umas lâminas que são colocadas em movimento, e a configuração dessas lâminas e o movimento feito pelo usuário vai fazer com que a grama seja aparada, ou seja, a gente tem claramente aí a função prática do objeto cortador de grama, que é diferente das funções que a gente encontra numa pedra, mas que a gente encontra função aí em todos esses objetos, né? Então, no caso do cortador de grama, né, ele vai ter também, além da função prática, né, as funções estéticas, como cores, a sua morfologia, as suas texturas e tal. E aí a gente pode observar que os objetos em si, né, eles são carregados de diversas funções, que podem ser hierarquizadas nesse sentido, de acordo com a sua importância naquele momento, dentro daquele contexto, naquele objeto. E a função principal, ela sempre vai ser acompanhada de função secundária. E é importante que elas não sejam ignoradas, né, para que a gente tenha um produto aí o mais completo possível. Então, a gente tem aí, né, a classificação das funções de um produto, né? Então, quando o designer, ele projeta, né, um produto, quando ele projeta, ele vai estar determinando essas funções do produto, né? No caso, por exemplo, quando a gente pensou em problemas, né, na semana passada, problemas que a gente pudesse resolver através de um objeto, de design, né? A gente automaticamente já pensa na função, né? O que é que ele vai fazer? O que é que esse objeto vai fazer? O que é que esse objeto vai solucionar? Né? Qual é o benefício que esse objeto vai me trazer? E, se a gente for falar de uma forma resumida, né, esse processo de utilização desse objeto, quando ele estiver pronto, ele vai satisfazer as necessidades do usuário, porque vai ser um produto que vai ser dotado de funções. Né? E nesse processo de configuração, o designer, né, a pessoa que está projetando aquele produto, ela deve otimizar as funções ao máximo desse produto, de forma que vocês consigam visar o atendimento de
da maioria, né, das necessidades e desejos desses usuários, do público que você vai estar identificando. Então, nesse sentido, o design ele deve conhecer, né, de forma aprofundada, as múltiplas necessidades e desejos dos usuários, né, ou de grupos de usuários, para poder trazer essas funções e essas características adequadas a cada caso e conseguir inserir isso no produto que você está desenvolvendo. Então, se você, designer, não conhece bem seu público, as alternativas geradas, elas vão ser baseadas no seu repertório, né? Naquilo que você conhece, naquilo que você que está dentro do seu universo, né? Então, vai acabar que vai ser baseado naquilo que você viveu, que você experienciou e que você conhece, e isso talvez limite, né, em partes, a geração de alternativas. Então, por isso, né, que é importantíssimo que vocês levem em consideração as necessidades do usuário e a determinação, para que isso esteja diretamente ligado à determinação dessas necessidades dos usuários que vocês determinaram no início, tá? Com relação às funções estéticas e simbólicas do produto. Então, a gente tem como funções mais importantes, né, de um produto, as funções práticas, as funções estéticas e as funções simbólicas, como elas estão colocadas aqui nesse gráfico, que foi adaptado, né, como eu falei, do livro do Loback, certo? Até aqui, deixa eu mudar de tela. Tá tranquilo? Acho que são assuntos que vocês até já devem ter visto, né? A gente vai estar só aprimorando aqui, lembrando dessas questões para que vocês consigam pensar nelas no momento que vocês estiverem projetando, tá? Tranquilo? Ok. Então, vamos voltar aqui para a apresentação. Então, as funções prática, estética e simbólica, segundo Loback, né? Loback, vocês já conhecem ele é um dos importantes pensadores aí do design, né? E ele defende que um bom produto, ele deve atender a essas três funções. Claro que, como foi falado anteriormente, né? Dependendo do produto, a gente vai hierarquizar qual é a mais importante para aquele produto, para que assim a gente consiga explorar melhor. Mas que, de uma forma geral, um bom produto, ele deve atender a essas três funções básicas, né? Que é a função prática, a função estética e a função simbólica. Então, são as funções, na função prática, né? São essas funções práticas que vão fazer a relação de uma forma mais generalista, né? Entre o produto e seus usuários, né? O usuário vai utilizar, ele vai tocar, ele vai mexer, então, a partir desse pensamento, né, a gente poderia definir que são funções práticas todos os aspectos fisiológicos do uso. Por exemplo, por meio das funções práticas de uma cadeira, né, a gente vai satisfazer necessidade fisiológica do usuário de se sentar, né, vai descansar o corpo, vai facilitar o corpo a assumir uma posição mais confortável para que ele não fique tão cansado e tal. E a relação entre um humano e uma cadeira, por exemplo, iria possibilitar a satisfação dessa necessidade, né? Então, nesse exemplo, cadeira, né? A sua função prática, a gente tem, por exemplo, o assento da cadeira, né? Que é um elemento necessário para suportar o peso da pessoa. A gente tem o encosto, né? Que vai servir de apoio aí para a coluna, para descansar. E juntos, né, o assento e encosto vão permitir, por exemplo, estou aqui mais relaxada, estou descansando e tal, num período que eu preciso ficar parado num local, né? Então, vários elementos de como se dá a configuração prática dessa cadeira vai influenciar. Então, por exemplo, a largura e a profundidade do meu assento, né, vai, por exemplo, permitir que eu me mexa. Então, isso vai favorecer aí o uso. Se eu tiver um apoio para os braços, por exemplo, né, isso já vai me ajudar na posição, vai ajudar também no descanso dos braços.
O material que eu escolho para essa cadeira, né? Se não vai, por exemplo, um material que permita que eu não fique suado, preguento na cadeira, isso vai me favorecer aí o conforto, né? Então, são várias questões que a gente pensa quando a gente for pensar na função prática do objeto, né? Então, são elementos essenciais, né, para a relação do homem com esse produto. Então, o objetivo principal do desenvolvimento de produto, né, é a criação dessas funções práticas, né, para que elas sejam adequadas e, com o seu uso, elas possam satisfazer necessidades físicas do ser humano, tá? As funções práticas, elas vão preencher condições fundamentais, né, de sobrevivência do homem e vai manter, em alguns casos, né, a saúde física, de satisfação de conforto, enfim. Então, atualmente, né, todos os objetos do nosso entorno material, eles possuem uma aparência que é identificada pelo seu processo de percepção. Então, por isso que é importante que esses objetos produzidos artificialmente, eles sejam otimizados cada vez mais, né, para que essas características perceptíveis do ser humano, elas possam também, né, assimilar essa harmonização psíquica aí do homem, não só a função prática, tá? E o uso sensorial de produtos, né, a percepção dos produtos com os sentidos, principalmente o sentido visual, tátil e sonoro, ele se dá por meio das funções estéticas. Então, assim, a gente tem as funções práticas que estão ligadas diretamente o uso desse produto, mas esse produto ele deve também considerar as outras funções, né, como estéticas e simbólicas, tá? Como foi falado inicialmente, a gente vai ter as três funções nos produtos, claro que cada uma dentro da sua importância, da sua hierarquia, né, em cada situação, mas é importante que as três sejam consideradas, né? Então, a função prática, em resumo, seria o atendimento de necessidade de uso, né, do ser humano com relação àquele objeto. De acordo com a ISO, né, 9241, a função prática dos objetos de design, ela pode ser avaliada segundo sua usabilidade, ou seja, o produto deve ser usado por usuários específicos para alcançar objetivos específicos com efetividade, eficiência e satisfação dentro de um contexto de uso específico, né? Como está colocado aqui. Então, a função prática, resumindo, seria você conseguir projetar algo que vai cumprir uma determinada função, né, de uso prático, tá? Então, a gente tem aí como exemplo, né, uma cadeira que ela atende à função prática, né, é uma cadeira de 1890, mas que a gente pode ver nela também funções estéticas e funções simbólicas, apesar de que a função prática ela está numa hierarquia maior no caso desse projeto dessa cadeira, tá? Então a gente tem aqui a função estética, né? Que a função estética seria a relação entre um produto e o usuário num processo mais a nível de processos sensoriais, né? A partir daí o que a gente pode definir, né? Que a função estética dos produtos pode ser ligada a um aspecto psicológico da percepção sensorial desse produto durante o seu uso, né? Então, criar a função estética dos produtos é importante e vai significar configurar os produtos de acordo com essas condições perceptivas do ser humano, tá? Então, a criação estética do projetista, né, do design industrial, pessoa que está desenvolvendo o produto, é considerado como um processo que vai possibilitar a identificação do homem com esse ambiente artificial, né, onde ele está inserido, por meio dessa função estética dos produtos. Tá? Então, como está aqui no slide, a função estética é mais intimamente relacionada ao design pelo público em geral, apesar de não ser a mais importante, nem a única função de um bom produto. Então, essa é uma questão que a gente sempre escuta, né? Quando a gente fala de design, o povo já diz assim, vai deixar bonito, vai fazer uma carcaça bacana. Geralmente, as pessoas que assim, não conhecem, né, vão pensar nesse sentido.
A gente sabe que a função estética ela faz parte do desenvolvimento do produto, mas ela não é a única, nem é sempre a mais importante, tá? Então, fica claro que a nossa missão como designer, né, não é a produção de belos resultados, né? Se a gente tem um belo resultado e a gente tem um produto que não tem qualidade e que não atende à função prática, né? Então, a gente realmente não vai obter sucesso aí no nosso produto, tá? O uso sensorial desses produtos industriais, que tem a função estética mais aflorada, né, ela vai depender de alguns fatores com relação a quem está observando ou utilizando, né, que é o próprio repertório da pessoa, né, ou seja, as experiências anteriores com essas características estéticas e a percepção consciente dessas características vai fazer com que a pessoa tenha essa relação com a função estética do produto, tá? Então, o que a gente tem aqui? Que a função estética, ela não vai dizer respeito só à beleza do produto, mas sim a capacidade de sensibilizar, pelo menos, um dos sentidos dos seres humanos, tá? Por isso que é importante pensar no repertório das pessoas que vão estar entrando em contato com esse produto, né? E como isso vai ser sensibilizado a partir dessa função estética do nosso produto. Então, os produtos que vocês vão projetar, eles devem ser elaborados, né, de forma que esses elementos estéticos, ou seja, cores, formas, texturas, sons, entre outros, possam se relacionar de forma harmoniosa e possam, sim, cumprir a função de atrair a atenção e seduzir os usuários. Então, como foi colocado aí, não se trata apenas da beleza, mas sim de um conjunto de elementos que vão sensibilizar os seus usuários, o seu público-alvo, a querer aquele produto e aquele produto, no momento que a pessoa entra em contato com ele e o utiliza, né, ela consiga satisfazer essas várias questões, né? Então, essa função estética, quando inserida nos produtos, em um projeto de design, ela vai promover essa sensação de bem-estar, né? De forma que o usuário ele vai se identificar com aquele objeto, né? Durante o processo de uso, tá? E aliado, claro, à função prática, né? Uma função estética que ela não seja bem pensada, que ela seja deficiente, ela pode ainda impedir uma relação saudável com o objeto, né? Então, às vezes a gente tem um produto que ele é extremamente funcional, mas ele não tem a função estética bem trabalhada. Então, as pessoas podem, de repente, ter alguma aversão a esse produto, né? Então, aí, como exemplo, a gente tem a cadeira Red and Blue, uma Rubens chegou aqui, que ela tem a função prática, claro, ela serve para sentar, mas ela talvez não seja das mais confortáveis, né? Mas o que está numa grande hierarquia aqui seria a função estética, né? Que é justamente essa forma harmoniosa que vai, entre cores e formas, que vai atrair a atenção e vai seduzir os usuários. E a gente tem aqui a função simbólica, né, dos produtos, que a função simbólica é que vai possibilitar ao homem, né, ao ser humano, fazer essa associação desse produto com alguma experiência passada, com alguma coisa que tem no seu repertório. Então, a função simbólica, ela vai derivar desses aspectos estéticos do produto, né, por meio de elementos estéticos também, como forma, como cor, material, o tratamento desse material, dessa superfície, e, mais fortemente, isso tudo associado a ideias de outros momentos, de outros elementos do repertório da pessoa. Então, o consumidor, o usuário, o cliente, o seu público-alvo, ele vai perceber esse símbolo, né, de uma empresa, de um produto, durante o seu uso. E, muitas vezes, alguns elementos, né, vão fazer lembrar algumas experiências do passado que ele teve. E aquelas formas também, elas vão remeter a algumas situações
e também alguns elementos simbólicos da sua vida. Por o exemplo que eu coloquei aí, da cadeira Barcelona, né? A cadeira Barcelona, quando você olha para ela, a maioria das pessoas a quem eu já perguntei, automaticamente vai lembrar de um ambiente mais luxuoso, um ambiente mais tem um estado social definido, né, que é utilizado por um grupo de usuários e tal. Então, a forma de um produto e aquilo que ele representa, né, como função simbólica, também vai estar enraizado nesse produto, né, com relação a representar o status do usuário, né? Quando vocês, deixa eu voltar aqui para a tela de vocês. Quando vocês olham para esses produtos, vocês conseguem perceber essa hierarquia das funções do produto? Me falem aí no chat, eu abro o microfone. Eu consigo sim, professora. Mais alguém quer comentar essa questão das funções do produto e da importância que isso tem quando você está pensando em desenvolver esses produtos? Professora, teve uma aula no passado que eu não lembro exatamente agora qual era, enfim. Mas ano passado não, no retrasado agora, né? Enfim, que foi até com aquele professor Lucas que tipo, saiu e tudo, e ele levou, eu lembro que ele levou vários espremedores de limão. E aí ele levou alguns que, tipo, tinha uns que eram bem óbvios, né? Que a gente sabia que eram espremedores. Mas tinha uns que eu não fazia a menor ideia de que era ou como funcionava. E, tipo, é muito massa como uma função, né? Que, tipo, todos os objetos, eles foram projetados para espremer limões. Mas eles tinham estéticas muito diferentes, funcionalidades, formas de você espremer, né? Tipo, o mesmo objetivo, né, que era o limão, diferentes e, tipo, como que essas funções, elas podem ser trabalhadas de formas diferentes e perspectivas diferentes com um produto que tem a mesma funcionalidade, tipo, como essa, a poltrona Barcelona, né? Qual é o objetivo dela? Né? Sentar, mas às vezes a pessoa que cria, às vezes tem uma função mais simbólica, ou ele quer passar uma mensagem por trás, tipo os irmãos Campana, as poltronas que eles fazem, não é para você sentar, é porque eles têm uma mensagem por trás daquele objeto, né? Então, são as várias funções de um objeto, né, que são agregadas e, dependendo do objeto, ela vai ter uma hierarquia diferente, né, com relação à função prática, simbólica e à estética. E o importante para a gente pensar nesse momento que a gente está elaborando um novo produto é justamente o equilíbrio, né? O que é que a gente quer passar com o nosso produto, né? O que é que a gente quer que o público entenda quando ele visualiza ou quando ele utiliza aquele produto, né? Achei interessante você relatar a questão do espremedor, né, de limões. A função, o objetivo prático é espremer limão, né? Mas existem várias formas de você ter aquele objeto e você ter uma relação com aquele objeto que vá permitir que você tenha esse equilíbrio, né? Então, são questões importantes, né? Como eu falei, né? A gente meio que já delimitou o tema que a gente vai trabalhar, e a gente pensando nessas questões, a gente vai aprimorar esse pensamento a respeito desse produto, né? Que a gente vai estar projetando, certo? Então, eu coloquei aqui um lembretezinho, né? Um keep in mind, que para a Lobac, né? O bom design, ele não vai se limitar ao atendimento dessas três funções, né? Não é só isso. É o equilíbrio disso. E essas ideias, elas vão, como ele coloca, incorporar o caldo dessa discussão, que podem ser consideradas bases fundamentais para esse projeto, né, para o projeto de design. E outros autores, né, como Munari, Bakhtin, Maldonado, também colocam essas questões como bases fundamentais para que a gente consiga, já no início, pensar no nosso projeto de produto e qual será o conceito desse produto, né? Então, diante da variedade dessas necessidades humanas, né, a gente pode levantar algumas questões, né? Por exemplo, são todas as necessidades humanas que a gente vai satisfazer através de um produto,
né? É preciso que a gente consiga, né, mencionar que nem todas as necessidades humanas elas vão ser satisfeitas com objetos. Existem outras formas de você atingir, mas que os objetos eles vão sim auxiliar, né, nesse processo de satisfação. Então, muitas necessidades dos homens são dos seres humanos, né, são satisfeitas pelo uso de objetos. E isso vai ocorrer, né, a partir dessas funções que existem nos produtos, né, pelo processo de utilização e que são manifestadas por esses valores de uso. E a satisfação dessas necessidades, né, do produto, ela vai ser projetada, ser pensada pelo designer, pensando, né, em todos esses interesses que esse público-alvo vai ter. Então, por isso que é tão importante essa recolha de dados e essa análise, né, desde o início do projeto, né, e que a gente consiga entender essas questões que vão estar, como falou, né, o Lobo, que encorpando o caldo dessa discussão. Ou seja, você tem em mente esse equilíbrio, né, das funções dos objetos e tem em mente também quem é o seu público e o que é que ele espera desse seu objeto, tá? E aí a gente tem os desejos, né? Os desejos da humanidade, né? Que são necessidades que são moldadas pela cultura, né? Por algumas características individuais, pelo reconhecimento ou autorrealização da pessoa atrelada ao uso daquele determinado objeto, né? Seriam os desejos. E as necessidades, né? Seria um estado que você percebe algum tipo de necessidade ou privação e que esse vazio ele pode ser preenchido por algo que seja um objeto tangível, né? E que se essa necessidade não é satisfeita, né, a pessoa vai estar com essa lacuna procurando algo que possa satisfazê-la. Eu acho essa imagem bem forte, né? É uma garrafa PET que foi transformada numa sandália, porque existia uma necessidade de você não machucar seus pés enquanto anda, né? Às vezes tem uma superfície que é mais quente, uma superfície que pode machucar seu pé, e existia essa lacuna, a pessoa não tinha, de repente, acesso àquele objeto que vai satisfazer essa necessidade. Então, ele procurou uma forma alternativa de satisfazer, né? Então, aí ele está cumprindo a função de, por exemplo, não cortar o pé. Claro, não é a forma mais adequada e que a gente hoje em dia tem recursos para cumprir, mas, de acordo com o vazio que foi identificado por uma necessidade que não foi satisfeita, a pessoa procurou um objeto que pudesse satisfazê-la, né, e tentar reduzir essa necessidade da pessoa. E nesse sentido, né, o nosso papel como designer, né, ele vai ser um papel que vai visar a melhoria da qualidade de vida do ser humano, satisfazendo os mais variados níveis de necessidade, né, e desejos também, de forma a garantir que o produto ele atenda essas necessidades básicas e, em alguns casos, até as menos urgentes. A gente vai ver isso fazendo analogia com as necessidades, né, e a classificação como o psicólogo Abraham Maslow coloca, né, na pirâmide de necessidades, tá? Então, o Maslow, ele coloca essas necessidades, né, representadas em necessidades mais primárias, né, que são aquelas encontradas na base, até as menos urgentes, que são as encontradas no topo. Vou falar um pouquinho sobre como ele divide essas necessidades, né, da base ao topo, e depois a gente vai fazer uma analogia disso com o design, com o objeto de design, certo? Então, a gente tem as 5 partes divididas em necessidades, né, fisiológicas, de segurança, sociais, de estima e de realização pessoal, certo?
E esses níveis de necessidade, né, se a gente for fazer essa divisão, a gente tem necessidades físicas mais básicas, que são aquelas associadas à sobrevivência, por exemplo, alimentos, vestimentos, segurança, calor, proteção. A gente tem as necessidades sociais, que são aquelas que são associadas à relação entre as pessoas, né, como inclusão e afeição, e a gente tem as necessidades individuais, que são aquelas que são mais ligadas à autorrealização. Certo? Então, na base da pirâmide, nós temos necessidades indispensáveis à vida, né? Chamadas necessidades primárias, como satisfação de necessidades fisiológicas, básicas do corpo, como respiração, alimentação, ingestão de água, enfim. Logo acima, a gente tem a necessidade de segurança, né? Que está também ligada à necessidade de amor, de relacionamento, de estima. E, por último, no grau mais refinado aqui da pirâmide, né, a gente tem a necessidade de realização pessoal, que são as chamadas necessidades secundárias, né? As necessidades primárias, elas são atendidas, né, externamente, por exemplo, como comida, roupa, dinheiro, etc. E as necessidades secundárias, elas podem ser atendidas internamente, como sensações de afeto, autoestima, relação pessoal. E aqui a gente vai ver os principais conceitos de Maslow, conforme ele colocou no artigo dele, tá? Então, como a gente fazendo uma retrospectiva, né, do que a gente viu no início da aula, né, a gente tem que objetos podem atender algumas necessidades, mas dentro dessas necessidades elas são atendidas por objetos, tá? Como a gente pode perceber aqui na pirâmide de Maslow. Então, por exemplo, né, se a gente for fazer uma analogia de uma pessoa nesse processo de atendimento de necessidade. Então, se a gente tem uma pessoa no início de carreira, né, ela vai ser motivada pelas escalas iniciais, né, de base da pirâmide. Então, ela, inicialmente, um jovem, no início da carreira, ele vai trabalhar em primeiro lugar para garantir sua sobrevivência, né, e necessidade de segurança. Na sequência, né, ele vai ser motivado a trabalhar para ter condições físicas, né, de repente, um exemplo, tá? Na vida desse jovem, o sonho dele é casar e ter uma família. Um exemplo aqui isolado, né? Pode ser que nem para todo mundo esse seja o sonho, tá? Pode ser que a pessoa queira outras coisas, mas vou falar aqui desse exemplo. Então, a pessoa começa a trabalhar para pagar as contas, para se alimentar, e a pessoa se apaixona, quer casar. Então, quer viver com seu companheiro, quer ter companheiro ou companheira, e quer ter sua própria família. Então, garantido isso, né, ele vai passar, né, a ter as suas principais necessidades como trabalhador, que passa a ser a necessidade de autoestima e realização pessoal. Trocando em miúdos, né, esse último estágio é muito comum que a pessoa se satisfaça não só com recompensa como salário ou prêmio, tipo, a pessoa já progrediu na carreira, já atingiu tudo isso, já tem várias coisas que sonhou, e o dinheiro nessa etapa, assim, ter mais dinheiro não seria tudo que ele precisa, né? Ele precisa se sentir bem consigo mesmo, ter maior qualidade de vida, sentir satisfação com o trabalho que executa. Então, nessa fase da vida, como ele já conquistou muita coisa, né? Ele está ali no topo da pirâmide e ele prefere trabalhar, por exemplo, num local que pague menos, porque ele já conquistou muita coisa material que ele queria, mas é que ele precisa experimentar uma satisfação pessoal com o serviço que ele está executando, né? Que dinheiro, no caso, para ele, nessa etapa da vida, não vai ser tudo, né? A qualidade de vida dele, a realização, a autoestima, que vai ser a cereja do bolo. Mas isso, assim, é um exemplo, né, de uma pessoa isolada, cada pessoa vai ter as suas necessidades e desejos, foi só para ilustrar como seria essa progressão dentro dessa pirâmide, né? E à medida que vários aspectos básicos, como está colocado aqui, né, formam essa qualidade de vida, são preenchidos, eles podem deslocar o seu desejo e aspirações cada vez mais elevadas. E muitas vezes, como está colocado aqui, né, é da necessidade que nasce a criatividade, né? Eu coloquei como exemplo um exemplo de algo que está
voltado para a nossa realidade atual, né? Essa estudante de 21 anos, ela estuda educação com surdos na universidade nos Estados Unidos, e ela teve muito problema com a máscara, né? Porque todo mundo tem que utilizar a máscara. Acabou que, para ela, foi um ponto que dificultou o trabalho dela com pessoas surdas, porque eu não sei se vocês já tiveram contato com pessoas que são surdas, ou que você já participou da capacitação da Libras, né? Eu fiz no início da pandemia, eu acabei fazendo o curso de Libras e eu me encantei, assim, achei assim, muito legal essa nova língua que você aprende com os sinais, né? E não só são os sinais da mão, você faz muito movimento com a boca, com o seu rosto, com expressões faciais, então é um conjunto, né? E aí, nesse caso, pela necessidade dela de se comunicar, ela teve o insight aí de fazer essa aplicação de um material transparente na máscara para que os alunos dela conseguissem enxergar os movimentos que ela fazia com a boca, né? Então, assim, é uma necessidade que surgiu, que houve um processo aí de pensamento criativo, e assim ela conseguiu gerar um resultado, né? Então, só fazendo um contraponto com essa ascensão aí na pirâmide, né, para a gente ver como essas necessidades elas podem ser atendidas ao longo do processo, certo? Então, se eu fosse fazer uma definição de necessidades, né, teria algumas questões que eu teria que considerar para pensar, né, nessas necessidades para conseguir resolvê-las a partir de um projeto de design, né? Então, quais são as reais necessidades que o projeto se dispõe a suprir, né? Quais são os problemas que estão envolvidos na situação onde eu estou inserido? Como é que esse usuário que eu estou analisando, ele atualmente resolve os problemas? Em que estágio da pirâmide ele está, né? Já existe um produto que ele seja utilizado para suprir tais necessidades? Então, essas várias questões, elas vão me auxiliar nesse embasamento de questões que eu posso levantar para, de repente, cumprir essa minha jornada, né, de geração de uma solução para um problema, para uma necessidade identificada. Então, se eu for fazer uma hierarquia, né, com relação às necessidades, né, fazendo um paralelo entre o que Maslow coloca e a hierarquia das necessidades do design, eu teria uma pirâmide assim, né, onde eu teria uma base, que seria a funcionalidade do produto, né, ligando lá com o lobo aqui, função prática, simbólica e estética, né, eu teria uma segunda camada, onde eu teria confiança a respeito desse meu produto, dessa minha solução gerada, uma análise aprofundada e uma usabilidade boa, né, para aquele meu produto, tivesse uma competência e uma criatividade, tá? E aí eu vou explicar cada um delas como seria nessa questão de uma analogia da pirâmide de Maslow com a funcionalidade do produto, ou com a elaboração, né, desse produto baseado nessa pirâmide. Então, o primeiro ponto seria a funcionalidade, que é o requisito mais básico do design, e que, assim, a gente tem geralmente isso ligado à função prática, né, do produto, e às vezes as pessoas não veem o design tão claramente como por ser um requisito óbvio, né? As pessoas geralmente enxergam o design, né, os usuários, enfim, num nível mais alto, né, quando você tem uma função estética e simbólica mais trabalhada juntamente com a função prática. Mas a função prática, né, sozinha, a funcionalidade, geralmente não tem uma visão tão clara por parte dos observadores, dos usuários. Mas se eu fosse fazer analogia com um celular, por exemplo, né, eu teria que esse produto, a funcionalidade dele, né, um produto, um celular, ele teria que, no mínimo, fazer e receber chamadas de voz. Então, eu coloquei até um exemplo aí de um celular bem simplesinho, mas, no mínimo,
ele, para atingir a sua funcionalidade, ou seja, a base da pirâmide do design, né, ele teria que fazer e receber chamadas de voz. Subindo na pirâmide, né, no quesito confiabilidade, né, ele vai estar relacionado à performance consistente, né, do produto. Então, o design, nesse nível, ele ainda é pouco percebido, porque seria uma questão óbvia, você tem que ter um produto que ele funcione, né, e que seja confiável, e que, levando para o exemplo do celular, o celular, ele, no mínimo, deve fazer chamadas, né, de áudio, sem falhar, né, estou falando no nível mais básico. Com relação à usabilidade, né, eu tenho que ter um produto que ele tenha facilidade de uso. Vejam que eu estou subindo na pirâmide, né, eu tenho o mais básico de tudo, que é a funcionalidade, eu tenho a confiança, eu tenho a usabilidade, né? Então, a usabilidade, ela tem a ver com a facilidade que você vai ter para usar esse produto, né? Então, se você vai usar esse produto sem dificuldade, e se você vai ter um produto que você possa cometer, de repente, algum erro, e que a consequência não seja grave, né? Então, se você tem uma grande dificuldade de uso, ou se a consequência dos erros são graves, então essa usabilidade, ela não está sendo bem satisfeita, né? Então, nesse sentido, o design já é percebido com um médio valor. Então, tem até uma foto aí de Natan bebê, isso é Natan com, acho que ele não tinha nem 2 anos nessa foto, mas Natan, com menos de 2 anos, ele já sabia usar um celular. Ele já sabia onde clicar, ele já sabia onde ir. Então, um celular, atualmente, né, ele deve ser facilmente utilizado e livre de erros, né? Então, uma criança de menos de 2 anos aí já conseguiu usar o celular de uma forma fácil e simplificada, certo? Com relação à competência, né, subindo aí no nível, você tem que um produto ele tem uma competência, tem que ter uma competência, que essa competência tem a ver com a possibilidade de esse produto possibilitar que as pessoas cumpram atividades de forma melhor do que elas faziam antes, né? Então, eu coloquei aí um exemplo, né? Você tem uma pessoa que é deficiente, né? Fisicamente, ela teve, acho que, os pés amputados, mas ela conseguiu, através dessa órtese que foi desenvolvida, ter um bom desempenho numa corrida, por exemplo. Então, ela consegue, a partir desse produto, fazer uma coisa de forma melhor, por conta do uso desse produto. Então, isso tem a ver com competência. Nesse aspecto, o design já é percebido com um alto valor, né? Então, voltando, por exemplo, do celular também, o celular, atualmente, ele pode fotografar, tocar música, filmar, gravar voz, enviar mensagem, enviar e-mail, fazer um monte de coisa, né? É quase, acho que foi Laís que falou na aula passada, é quase nossa terceira mão, né? A gente tem uma terceira mão, que é o celular, e hoje em dia a gente vê esses aparelhos que fazem coisas que antes não eram possíveis, né? E no topo lá da nossa pirâmide a gente tem a criatividade, né? Que é um nível de hierarquia, onde todas as necessidades elas foram satisfeitas, né? Se a gente for olhar para a base da pirâmide, e as pessoas começaram a interagir com o design de formas inovadoras. Quando a gente tem a criatividade no projeto de produto, né, a gente tem esse nível com mais alto valor, né, e frequentemente mais percebido pelos usuários, pelos clientes, pelo público-alvo, e a gente tem produtos que vão alcançar esse nível de fidelidade entre os usuários. Então, eu coloquei aí, são alguns projetos concept design, né? Alguns não existem ainda, mas são conceitos de produtos que podem vir a existir e que eles demonstram um alto nível de criatividade, porque todos os outros anteriormente já foram atingidos, né? Então, a gente já teve função, usabilidade, segurança, competitividade, tudo atingido, e a gente tem aí uma forma de elaborar esse produto de uma forma mais criativa, né? Gerando produtos inovadores e que vão, de uma certa forma, fazer com que as pessoas percebam no alto nível o design. Então, fazendo um paralelo aí, de um projeto de design com a pirâmide de Maslow, né, a gente tem a base,
que seria a funcionalidade para o design, atendimento das funções fisiológicas, né, dos seres humanos, confiança, segurança, usabilidade, relações sociais, competência e estima, criatividade e autorrealização. Então, fazendo esse paralelo, a gente consegue ver que as necessidades humanas, elas podem caminhar em paralelo à solução de problemas e geração de objetos que, de alguma forma, podem satisfazer, né, essas pessoas em fases aqui da sua autorrealização, tá? Tranquilo até aqui? Alguma dúvida? Deixa eu ver, o Rafael colocou aqui no chat. Segundo o criador, menos é mais. Nessa época, ele estava inovando bastante com as funcionalidades, porque não só a cadeira, mas também as estruturas de vidro nas faixas dos pés que ele estava fazendo na época. Tu pode explicar isso, Rafael, que tu colocou? Eu não sei em qual slide tu estava falando. Sim, sim, tá na Barcelona, né? Tá. É. Tu quer falar um pouquinho sobre isso? Abrir o microfone. Tá podendo abrir o microfone? Acho que ele não está podendo abrir o microfone. Tá. Realmente, né? Tinha essa perspectiva de ser funcional, mas ele acabou criando um objeto que é carregado de simbolismo, né? E quando você, por exemplo, observa a cadeira Barcelona, você não consegue imaginar ela em qualquer contexto, né? Ela tem um aspecto simbólico muito forte aí, né? Ele tem, sim, forte também a questão funcional, mas acabou que pelas formas e pela estrutura que ele desenvolveu, ele acabou trazendo esse simbolismo aí de forma muito marcante, né? Isso é interessante. Eu acho linda essa cadeira, assim. Eu sempre penso nela dentro de um contexto, de um repertório específico, né? Eu acho que justamente por essa questão do simbolismo ele ser tão forte nesse projeto, tá? Então, sim, sim, vários signos sobre ele, exatamente. Alguém tem alguma dúvida até aqui dessa questão da classificação aí dos objetos e da pirâmide de Maslow, né, do atendimento nas necessidades do público e das pessoas? Ok. Então, é importante a gente observar também a cadeia de valor que está relacionada ao produto e às características, né? Então, se a gente pegar um produto, né, básico, a gente vai ter várias questões, né, que estão em volta aí desse produto, tá? Que está relacionada com a cadeia de valor desses produtos. Então, a gente tem aqui, né, um produto intangível, benefício básico, mas a gente tem também, relacionado a ele, produto básico tangível, né, os mecanismos operacionais, dispositivos de acionamento, de informação, o produto esperado, né, que é a estrutura de design, a qualidade, o mercado, o mercado aqui é mercado, manutenção, qualidade, incorporação de novos atributos e pesquisa e desenvolvimento. Então, tudo isso está diretamente relacionado para que você consiga ter esse seu produto, né, e consiga visualizar essa cadeia de valor que está diretamente ligada ao desenvolvimento desse produto, tá? Então, com relação a isso, aqui estão as referências, tá? Desse slide.
tá? Foi só para trazer para vocês essas questões que vão estar diretamente relacionadas ao desenvolvimento do produto. Então, no momento que você define a temática, né, que você vai desenvolver, você tem um pensamento sistêmico, né, de como você vai resolver, mas também essa classificação dos objetos vai te ajudar aí na geração do conceito do teu objeto, de como ele vai atender às necessidades e desejos do seu público-alvo, tá? Então, são questões que são importantes para que vocês possam pensar no momento que vocês estão gerando essa solução, né? Então, desde o início do projeto, é importante que vocês tenham em mente essas questões, tá? Para que vocês possam estar desenvolvendo esses objetos de forma que eles atendam de uma forma ampla às necessidades e desejos e cumpram essas várias questões relacionadas ao problema, né? E assim vocês consigam obter sucesso no projeto de vocês. Certo? Tranquilo até aí? Eu queria que vocês, deixa eu colocar aqui no primeiro slide, eu queria que vocês refletissem um pouquinho e a gente pudesse discutir a respeito dessa classificação nos produtos que vocês estão pensando em desenvolver. O que é que vocês me dizem? Enquanto isso, deixa eu parar aqui a apresentação. Eu vou colocando lá no Moodle para a gente ver a atividade da semana e já ir discutindo sobre ela. Eu acho, Ju, que como analisando assim pelo contexto geral e pelo que eu vi que todo mundo foi fazendo, a maior parte das pessoas, pelo menos, está muito relacionada à parte prática da coisa, né? A função prática, que muita gente está pensando justamente nessa questão de uso diário, funcionalidade para várias coisas que são mais manuais. Lógico que tem alguns trabalhos que vão prezar um pouquinho mais pela estética. Eu vi que as meninas vão trabalhar com acústica, tem a Carol que vai tentar trabalhar um pouquinho com ergonomia para home office. Eu acho que isso vai partir um pouquinho para o lado mais estético, talvez até simbólico. Mas a maior parte das coisas que a gente vai fazer vai partir um pouquinho dessa função mais prática, até porque os usuários, no geral, são as pessoas que estão ali em casa trabalhando do dia a dia, pegando, tendo essa questão de querer praticizar a vida mesmo. Então, acho que a gente partir um pouquinho mais para essa parte aí vai ser mais viável. Mas, assim, eu acho importante a gente chamar a atenção, né, principalmente nisso tudo que a gente conversou, para que vocês possam pensar os objetos que vocês estão produzindo com esse equilíbrio, sabe? Não só pensar na função prática, claro, que pode ser que ela seja no nível hierárquico a que estejam sendo mais trabalhada, né? Mas pensar também nas outras funções, porque o equilíbrio entre elas é que vai gerar esse equilíbrio também no uso, né, por parte do ser humano. Então, uma coisa que eu queria que vocês pensassem é justamente pensar sobre a temática de vocês e tentar relacionar isso com as funções que vocês vão implementar no produto de vocês. E isso também estando ligado à questão, como eu coloquei, do atendimento de determinados níveis de projeto, né? Como vocês pensam em atender esses níveis de projeto para que vocês consigam chegar lá no topo, né? E consigam tratar esse objeto com bastante criatividade, tá? Então, para a atividade dessa semana, deixa eu colocar lá no slide do Moodle. Para a atividade dessa semana, né, a gente tem a construção de um glossário, tá? Sobre essa classificação dos produtos industriais. Então, o que eu queria que vocês refletissem, né? Com relação a essas temáticas que a gente falou, né, nessa aula,
e que vocês conseguissem contribuir aqui de forma individual, né, com pelo menos 2 tópicos, com relação à classificação dos produtos, tá? Então, seria vocês pegarem tópicos que a gente conversou na aula hoje e também tópicos que estão relacionados a esse assunto, né? E a gente pudesse construir um glossário, tá? Colocar a temática principal seguida da explicação do que seria aquilo e, se der, colocar até um exemplo, tá? De como isso seria possível num produto de vocês. Vocês podem até usar como exemplo o que vocês estão pensando em desenvolver, tá? Como é que isso poderia estar relacionado. Mas é bem simples, tá? É só vocês, cada um ir lá contribuir com 2 tópicos, para a gente conseguir deixar um material de consulta. O importante é que vocês construam esse material e que ele seja utilizado para que vocês possam consultar depois no desenvolvimento do projeto, certo? Da atividade da semana, vocês têm alguma dúvida? Não? Ok, gente. Oi, pode falar. Não, só tinha dito que não tinha dúvida. Certo. Gente, da aula, eu vou encerrar aqui a gravação e a gente vai partir para a discussão dos projetos, tá bom? Deixa eu encerrar aqui, que aí a gente vai para a discussão dos projetos e para que vocês possam também tirar dúvidas, tá? E aí eu vou orientar cada um. Então, eu vou parar aqui a gravação, e aí fica aqui registrada a parte da etapa mais teórica, né, dessa semana, tá? Para que vocês possam depois assistir e tirar as dúvidas. Também tem as outras formas, né, de tirar dúvidas, como lá no fórum, no Moodle e tal, certo? Então, eu vou interromper a gravação e a gente vai dar continuidade à orientação dos projetos, tá bom? Então, gente, só recapitulando aqui, né, hoje a gente tratou da classificação dos objetos e como isso vai interferir, né, e vai também contribuir no desenvolvimento das soluções que vocês vão gerar, tá? Então, para a atividade dessa semana, a gente vai ter a construção de um glossário, tá, lá no Moodle, que a gente vai realizar na próxima aula. Então, eu peço que vocês analisem, né, e reflitam sobre o que a gente conversou hoje, para que próxima aula vocês possam trazer essas informações e a gente possa fazer essa construção lá no glossário no momento síncrono, tá? Então, essa vai ser uma atividade individual, cada pessoa, cada aluno vai contribuir com pelo menos 2 termos, então busquem refletir sobre o que a gente conversou e buscar termos que vão envolver o desenvolvimento do projeto que vocês estão pensando, tá? É de individual de 2, não, né? Não, não é individual de 2. É individual de 1. E, em paralelo a isso, eu peço que vocês, como já tem uma temática mais ou menos definida para o projeto, que vocês já consigam ir pesquisando e levantando informações a respeito do entorno desse problema que vocês vão resolver, tá? Porque isso já vai servir como embasamento para a etapa de análise do problema que vocês vão executar, tá ok? Então, gente, até sexta-feira, como eu falei, vamos fazer no momento síncrono o glossário sobre os termos tratados na aula de hoje e vamos discutir também sobre o projeto. Tá ok? Então, boa semana para vocês, né? Estamos no meio da semana, mais boa semana e até sexta-feira. E tchau, e vou para a gravação. Menino, estou muito youtuber, cadê? Interromper.